caminhos do entendimento e da plenitude da vida. Solicitamos aos espíritos amigos o acompanhamento e o suporte ao amigo Cleto, que vai nos falar hoje sobre a continuidade da vida. Então, Cleto, sinta-se à vontade. Então, amigos e amigas, é uma alegria estarmos aqui hoje para refletirmos sobre esse tema tão importante, que é pensarmos sobre a vida, mas nesta perspectiva que a doutrina espírita nos propõe. Somos espíritos imortais, mas não começamos a nossa jornada há pouco, já vivemos antes. E essa imortalidade também que a doutrina espírita nos apresenta, significa que nós vamos não apenas existir após a morte biológica, nós vamos continuar vivendo, aprendendo, progredindo. Então, a proposta da doutrina espírita é nos apresentar a vida, a imortalidade, utilizando esse tríplice aspecto da ciência, que investiga no sentido que dialoga com os habitantes, com os sobreviventes da vida física. Também sobre o aspecto da filosofia, que nos questiona, que analisamos todas as questões que envolvem a nossa vida e a continuidade dela. E sobre o aspecto religioso também, no sentido de que nos ajuda a construir essa fé raciocinada. Uma fé que pode, como diz o codificador, encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Com que objetivo nós precisamos pensar sobre esse tema? Para nos reconhecer, sim, como espíritos imortais, mas não apenas isso, nós vivermos como espíritos imortais, que é o que efetivamente vai fazer a diferença. A crença na continuidade da vida, ela muda a nossa perspectiva, a forma como que nós vivemos, a forma como que nós percebemos as experiências terrenas. As lutas, as dores, as perdas, elas ganham sentido, mas também ganham utilidade, porque nós percebemos que sem passar por essas experiências, nós não avançamos, nós não progredimos. E a grande questão é, se todos nós somos espíritos imortais, se já vivemos antes, se já transitamos pelo mundo espiritual muitas vezes, por que essa percepção ela não é igual para todos? Por que essa diversidade de entendimentos? E a doutrina espírita, à luz da reencarnação também e da lei de evolução, nos ensina que é exatamente aqui que nós viemos construir, que à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos ampliando a nossa compreensão. Assim como a fé em Deus, assim como as demais virtudes, a paciência, a tolerância, nós viemos construir aqui neste plano. E a doutrina espírita, então, nos apresenta essa fé raciocinada, que ela vai sendo construída de forma gradativa, em etapas. E aí nós podemos, entender que a base desse complexo edifício é a crença em Deus, que é um ponto fundamental. E para crer em Deus, nos dizem os Espíritos, que nós não precisamos de mais provas. Basta olhar em torno de nós, olhar a obra do universo, que nós vamos compreender que tudo aquilo que não é obra do homem só pode ser obra de alguém muito inteligente, muito acima da nossa capacidade de entendimento. Se nós conseguimos compreender que Deus existe, não teria sentido, não teria lógica, não existir o espírito imortal. Nós não existimos como inteligência. Qual é o sentido da existência de Deus se não existíssemos nós? Deus seria um governo da matéria. Então, na medida que nós vamos compreendendo que nós somos espíritos imortais, a lógica, o bom senso também nos faz pensar que não teria sentido nós sermos criados para viver aí um século e depois sermos extintos ou vivermos eternamente as consequências pelas escolhas que fizemos durante esse curto espaço de tempo. Então, assim nós vamos construindo essa ideia da continuidade da vida com aprendizado, com um processo evolutivo, que ele é contínuo.
E são os próprios espíritos que nos falam sobre isso. E Allan Kardec vem dizer que se nós falamos com os espíritos, independente daquilo que eles nos dizem, é sinal que eles estão em algum lugar. Se eles existem, se eles falam conosco, é porque eles estão em algum lugar. E esse lugar é o mundo espiritual. Todos nós temos, pelo menos, uma intuição da vida futura. Todos nós temos uma pequena ideia. Mas por que ainda há incredulidade? E é os espíritos que nos dizem que exatamente o orgulho, o egoísmo, essa ideia de não existir nada acima de nós, muitas vezes nos encanta e nos desconecta com a nossa essência e também nos desconecta com Deus. E aí também nós podemos aprender à luz da doutrina espírita que a incredulidade é uma prova. Nesse livro, O Céu e o Inferno, na segunda parte, há um diálogo muito interessante e instrutivo que Allan Kardec teve com um espírito que era ateu e foi suicida. Kardec pergunta para ele: de onde é que você tirou essa ideia do materialismo? Você é espírito, você viveu antes. E aí ele conta a história da sua vida, que na encarnação anterior, ele disse: eu era mau, era orgulhoso, e eu me submeti nessa experiência à prova da incredulidade. Chegando aqui, novamente, o orgulho pesou mais alto e ele novamente se encanta com o materialismo, levando novamente ao suicídio. Então, nós percebemos também que a incredulidade é uma prova e que para ser vencido, construído aqui nesse mundo. Mas mesmo que nós não consideremos a existência dos espíritos, nós podemos refletir. Como diz Kardec, lá no texto que ele publica na Revista Espírita de maio de 1861, estudar, refletir, analisar, observar os fatos, nos fazermos umas questões. Se nós consideramos que Deus é justo, por que as diferentes condições de vida, se não existiu vida antes e não vai continuar depois? Como estabelecer essa igualdade? Vamos pensar se todos nós tivéssemos sido criados junto com o corpo. Nós teríamos que ser muito parecidos. E aí como que nós vamos conseguir compreender essa ideia de que uns nascem aqui, outros nascem na África, outros lá no Oriente Médio, outros em outros lugares, em condições diferentes? Então, à luz da doutrina espírita, nós compreendemos que todos nós estamos aqui, cada um reencarna dentro de um contexto que ele precisa, naquele momento, para o seu aprendizado. Que a nossa reencarnação ela é uma combinação das nossas necessidades individuais, mas também das nossas necessidades coletivas. Então, nós reencarnamos em condições diferentes para aprender uns com os outros. E à medida que nós aprofundamos esse entendimento, tudo isso começa a fazer sentido. Nós começamos a entender a lógica. Também nós podemos perguntar: teria sentido a mensagem de esperança ensinada por Jesus se não houvesse a continuidade da vida? Vamos pensar naquele público que Jesus atendia, os pobres, os sofredores, os escravos. Que perspectiva eles tinham de uma vida melhor naquela encarnação? Então, essa esperança que Jesus prometia não era para aquela existência, era para uma vida futura, era na continuidade da vida. Jesus deixou muito claro nos seus ensinos que o reino dele não era desse mundo, não era um mundo material, mas um mundo espiritual. E Jesus também demonstrou a sobrevivência em muitos momentos. Destacamos aqui apenas dois momentos. Um foi aquele momento em que, juntamente com Pedro, Tiago e João, Jesus vai dialogar com Moisés e Isaías. Moisés já havia desencarnado, Isaías também. Então, naquele diálogo ali em que Jesus se transfigura, ele estava dialogando com dois espíritos. E isso foi reconhecido, está lá nos evangelhos, foi registrado. Então, Jesus demonstra ali a sobrevivência da alma. Também nós podemos pensar nas aparições que Jesus faz após a crucificação. E isso nós entendemos com o Espiritismo, que Jesus adentrava os ambientes fechados, aparecia e desaparecia. E com o Espiritismo nós sabemos que Jesus se materializava diante dos seus discípulos, dos seus apóstolos.
A doutrina espírita, ela é o resultado daquilo que os espíritos vieram nos contar. E às vezes a gente ouve que ninguém voltou para contar. E o espiritismo é o retorno daqueles que já estiveram no outro plano da vida. Mas não foi um nem outro espírito. Kardec não se baseou na opinião de uma única pessoa, de um único indivíduo, mas nessa universalidade. E ele fez questão de submeter as mesmas perguntas através de diferentes médiuns. Então, efetivamente, com a permissão divina, os espíritos vieram nos contar. Mas não talvez da forma com que muitos imaginam. Que os espíritos venham se materializar para nós, para alimentar a nossa curiosidade, o nosso orgulho talvez, ou para responder às questões que nós temos que solucionar, utilizando a razão, a lógica, utilizando a nossa inteligência. Eles que informam como é a vida no mundo espiritual. Não foi Kardec que imaginou que eles viviam dessa ou daquela forma. É os espíritos que dizem como eles vivem. Nós podemos destacar aqui alguns autores espirituais. André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, através de uma série de obras, que é para nós esse repórter do mundo espiritual, que traz excelentes informações, detalhes sobre a continuidade da vida. Ivone do Amaral Pereira, que foi uma médium que convivia aqui no mundo físico, convivia mais com os espíritos do que com os encarnados. Manuel Filomeno de Miranda, que é esse outro espírito, que através da mediunidade de Edivaldo Franco, também nos traz muitas informações. O irmão Jacó, no livro Voltei, que ele relata a sua experiência desde a desencarnação, a sua adaptação no mundo espiritual, como ele vivia, como que os espíritos fazem, as suas preocupações, as suas lutas. Então, e esse diálogo, ou seja, ele continua até hoje através dos milhares de centros espíritos. Os espíritos continuam dizendo para nós como que eles vivem. Se são felizes, por que eles são felizes? E acima de tudo, e aí que deve nos chamar a atenção, aqueles que sofrem vêm dizer por que sofreram, para a gente aprender com eles, não precisar passar também pela experiência do sofrimento. Como é o mundo espiritual? Nós destacamos aqui 2 livros, mas existem outras obras que nos ajudam a compreender. O livro Nosso Lar, que André Luiz nos fala dessa comunidade exemplarmente organizada, edificada. O livro Diário de um Espírito, que o próprio nome já diz, é o diário, é o cotidiano desse espírito, Palhano Júnior, falando sobre, desde a desencarnação, e a sua vida lá, como que se organiza, como que é a vida no cotidiano, o que os espíritos fazem, como que eles vivem, como que eles se alimentam. E aí, a partir daquilo que os espíritos nos dizem, também nós podemos fazer uma ideia, né, do como que é o mundo espiritual. Considerando que aqui, dizem os espíritos, que é uma cópia grosseira. Aqui é uma cópia do mundo espiritual. Então, a partir daquilo que nós temos aqui, a forma com que nós vivemos aqui, nós podemos fazer uma ideia de como que é o mundo espiritual. Considerando essa diversidade que nós temos aqui, diversidade de individuais, coletivas, de comunidades, de sociedades, nós podemos fazer uma ideia do como que é o mundo espiritual. E é o Palhano Júnior, nesse livro Diário de um Espírito, que ele fala que o dia a dia de um espírito, ele tem muito a ver com a nossa realidade aqui. Porque a vida é uma continuidade. Então nós vamos desencarnar e vamos continuar com os mesmos gostos, com as mesmas aspirações, com as mesmas buscas. Nós podemos pensar assim também nas construções dos edifícios. Nós podemos pensar dessa forma. Vamos imaginar quando nós vamos construir uma casa ou talvez ornamentar um jardim. A gente vai imprimir ali aqui os nossos gostos, as nossas características. Assim também nós, depois lá, na continuidade da vida, os ambientes onde nós estamos, lá vai estar expresso a nossa forma de vida, os nossos desejos, as nossas aspirações. Então nós vamos encontrar, assim como temos aqui
né? Milhares de cidades, cada comunidade com uma característica diferente. Assim é o mundo espiritual, com comunidades com características diferentes. Então, o mundo espiritual é um agrupamento de espíritos que estão movidos por interesses ou por necessidades, como nós. Nós estamos numa determinada cidade por necessidade, por interesses, por afinidades. A mesma coisa acontece com os espíritos. Como que eles vivem? Como nós vivemos aqui depende da nossa evolução, da nossa cultura, daquilo que nós buscamos. Assim, nós vamos nos organizar no mundo espiritual. No geral, nós trabalhamos, estudamos, convivemos lá, como nós vivemos e convivemos aqui. Os espíritos também têm uma vida social e também se ocupam com as questões terrenas, porque a gente pensa nos encarnados como se estivessem em outro lugar, distante de nós, e nós aqui encarnados, nós nos separamos. Mas, na verdade, são duas comunidades que nós estamos vivendo e interagindo a todos os instantes. Como que se organiza? Assim como nós temos as estruturas administrativas aqui, nós vamos encontrar no mundo espiritual. Os nomes podem mudar, como mudam aqui nas nossas organizações. Vamos encontrar os governadores, ministros, né, as estruturas lá para organizar. E quanto maior é a evolução, maior é a organização, como acontece conosco. Quanto mais nós crescemos em conhecimento e também em moralidade, nós vamos aperfeiçoando aqui os nossos processos, a nossa forma de nos organizar, de viver como sociedade. Para muitas coisas nós não temos paralelo aqui. Então os espíritos vão utilizar os nomes que nós conhecemos. Por exemplo, se nós lemos lá no livro do André Luiz, Nosso Lar, ele fala da água. Não é a mesma água que nós temos aqui, mas como elemento de comparação. Quando eles falam no alimento, não é o mesmo alimento que nós temos aqui, ele é mais fluídico, mas uma matéria própria do mundo espiritual. Qual é a função dessa cidade? Ser um espaço transitório também. O que vai acontecer conosco? A gente vai ficar mais um tempo aqui, tomara que demore, quanto mais possível, porque é bom a gente ficar aqui, a gente aprende bastante. Quando a gente chegar lá, a gente vai ficar um tempo lá e vai voltar para cá de novo. Porque lá também é transitório. E a gente fica pensando que às vezes a gente fica muito apegado ao lugar, à etnia, fica às vezes criando barreiras porque a pessoa é daqui ou dali. Então nós não somos de nenhum lugar, nem da terra nós somos. O mundo espiritual, a cidade, é um ponto de apoio para o espírito. Todos nós, embora a gente não lembre, todos nós estamos vinculados a uma organização no mundo espiritual, onde nós planejamos a nossa reencarnação. Todos nós planejamos antes de vir para cá. A gente se preparou durante décadas, nós preparamos essa vinda para cá. A gente estudou, se qualificou para vir aqui viver essa experiência. Então, quando chegamos lá, nós também vamos continuar trabalhando. É importante destacar que essa organização do mundo espiritual ela está em permanente contato conosco aqui. É o mundo espiritual que faz a gestão de tudo que existe aqui no mundo físico. Os espíritos, eles coordenam as atividades, não é só no centro espírita. Templos, escolas, organizações voltadas ao bem. Quem efetivamente dirige são os espíritos. É os espíritos que mandam os trabalhadores para cá. É os espíritos que preparam as pessoas para vir assumir aqui as organizações. Os espíritos, os cientistas, os missionários que se preparam lá para vir desenvolver a ciência aqui. Então, a origem de todo o conhecimento, ela está no mundo espiritual. A doutrina espírita veio de lá. E assim, todas as ciências, elas vertem no mundo espiritual. Inspiração para as artes, para a música, tudo vem do mundo espiritual. Lá está a fonte de todo o conhecimento. Nós temos alguns exemplos de cidades que talvez vocês já tenham lido, o livro Nosso Lar, Alvorada Nova, que é uma outra cidade, Campo da Paz, que eles falam no livro Os Mensageiros, onde ele passa, a Colônia Correcional Maria de Nazaré, que está lá no livro Memória de um Suicida, também é uma história interessante. Então, cada uma dessas
cidades com suas características. E aí nós podemos pensar também, se dizem os espíritos que o povo de lá, a comunidade de lá é 3 vezes mais que nós aqui encarnados, a gente pode ter uma ideia do tamanho do mundo espiritual, da quantidade de organizações que existem lá. Morrer é voltar para casa, é voltar para o nosso ponto de apoio. Eu não sei por que a gente tem tanto medo de morrer, mas a gente volta para lá. É isso que acontece, é retornar, é se libertar, como dizem os Espíritos. Aqui nós somos prisioneiros desse corpo, cativos desse corpo. O corpo físico, ele nos obstaculiza a nossa capacidade de, por exemplo, enxergar a distância, que o espírito pode se deslocar em alta velocidade. E por isso é uma prisão. E a desencarnação, ela é uma libertação do espírito. E assim como na vida, para vir para cá e ao longo da vida, nós sempre recebemos o auxílio espiritual, para voltar para casa também a nossa desencarnação é assistida. Claro que cada um de acordo com as suas necessidades. As dificuldades do retorno não têm a ver com o gênero de morte, mas com o gênero de vida, como nós vivemos aqui. O que nós fizemos da nossa vida aqui, que vai definir como que vai ser esse retorno. Os espíritos sempre vão utilizar diferentes recursos para nos auxiliar, e nós vemos nas obras. Muitas vezes o espírito, antes de desencarnar, ele é levado para o mundo espiritual em desdobramento, durante o sono, e lá os espíritos explicam para ele: olha, vai te preparando, teu tempo está chegando, logo vai ter que voltar para casa. E intuitivamente nós vamos saber esse momento que a gente vai retornar. Dizem os espíritos que a desencarnação é uma espécie de parto. Então, dependendo das condições, o parto é normal, mas às vezes exige uma intervenção cirúrgica, uma anestesia. E é isso que Palhano Júnior fala, que quando ele acorda no mundo espiritual, é como se ele estivesse acordando de um processo cirúrgico, como alguém que está anestesiado, que está voltando, e gradativamente ele vai tomando contato dessa nova realidade. A nossa volta para o mundo espiritual, ela pode ser em etapas, porque nós vamos precisar de readaptação. E nós temos muitos relatos nas obras espíritas a esse respeito. No livro Obreiros da Vida Eterna, que são exemplo de 4 espíritos que desencarnaram. E eles são levados no primeiro momento para uma instituição, ficaram 30 dias, em uma região intermediária, até que reunissem condições, porque às vezes nós não reunimos condições para voltar para casa, então nós precisamos ir nos adaptando. Muitas vezes existem instituições, pontos de acolhimento próximos de nós aqui no centro espírita, nas instituições, nos hospitais, em que nós ficamos albergados ali um tempo, até que a gente se adapta às condições do mundo espiritual para depois retornar. Assim como aconteceu na infância, a infância é um período de readaptação do espírito aqui nessa vida física. E quanto mais nós formos progredindo, menor esse tempo de readaptação. Como dizem os espíritos, que nos planos mais elevados, nas esferas, nos planetas mais elevados, o período de infância ele é menor. E assim como a volta também, ela é mais tranquila, porque não há essa adaptação. Chegando lá, nós vamos passar por esse processo de readaptação, principalmente nos libertarmos dos condicionamentos que nós vivemos aqui. E pelo que os Espíritos nos dizem, por exemplo, a necessidade de alimentação, não é que o Espírito precisa tanto de alimento para ser nutrido, mas mais em função dos nossos condicionamentos aqui, dos nossos hábitos terrenos, não tanto por necessidade. E tem um relato bem interessante do Palhano Júnior no livro Diário de um Espírito, ele conversando com a mãe dele, desencarnada, e eles visitam um centro lá onde preparava os alimentos. E ele pergunta para ela: que quantia eu preciso consumir por dia? E ela diz: depende. Se tu consumir 1 ou 10, não vai fazer a diferença. Então veja que está mais ligado com os nossos vícios, com os nossos hábitos aqui.
Quando nós chegarmos lá, como acontece aqui ao longo da vida, nós vamos ser guiados, né, por espíritos tutores que vão nos orientar e vão nos oferecer já períodos, estágios de aprendizado. Assim que a gente se adaptar lá, logo a gente já vai começar a pensar na encarnação futura, porque a vida ela vai continuar e a gente vai precisar voltar para cá. E aí começa, assim que se aproxima o tempo da volta, novamente o momento de nós vamos planejar, vamos escolher os pontos principais das provas, os compromissos individuais e coletivos aqui que nós vamos cumprir. A nossa estada aqui, como dissemos, ela é organizada, planejada, estruturada de acordo com aquilo que nós precisamos, mas também de acordo com aquilo que nós já podemos fazer. Planejamos o nosso grupo de convivência e assim, claro que cada reencarnação, como cada vida, ela é individual. Nós somos uma individualidade. Nascer, viver e morrer é uma experiência única. Mas nós podemos imaginar que há algumas coisas que são comuns. Nós podemos pensar numa espécie de protocolo. Assim como as nossas ciências, na medicina, por exemplo, existe um protocolo para cada situação. Claro que esse protocolo ele pode ser alterado, no caso da medicina, de acordo com as condições do paciente. A mesma coisa nós pensamos na questão do mundo espiritual. Porque nós esquecemos de tudo isso. Às vezes a gente pensa que a gente se lembrasse seria melhor. Mas os Espíritos dizem que a não lembrança é uma proteção. Nós esquecemos do passado para facilitar o nosso recomeço, porque as lembranças do passado elas poderiam interferir negativamente no nosso presente, nas nossas escolhas. Nós, para não agirmos condicionados, todos nós temos trabalhos, tarefas para realizar aqui nesse mundo físico, mas nós precisamos ser guiados apenas pela nossa intuição. Se nós tivéssemos escrito isso em algum lugar, nós iríamos olhar todos os dias, íamos nos sentir obrigados a fazer, mas quando nós somos obrigados a fazer alguma coisa, nós não temos méritos. E o processo evolutivo moral, ele deve se dar de forma voluntária, senão nós não teremos méritos. Mas o que é importante, nós nunca perdemos o nosso patrimônio espiritual. Aquilo que nós construímos já de aprendizado, nós não perdemos. Nós esquecemos dos fatos, mas o conhecimento nós trazemos. Às vezes não trazemos todo o conhecimento, trazemos uma parte. Por isso que, às vezes, nós nos deparamos com uma pessoa que é ignorante no sentido de não ter conhecimento, mas com toda certeza não é um espírito ignorante. Porque é um espírito que escolheu naquela encarnação não utilizar o conhecimento intelectual. Por quê? Para desenvolver outros aspectos da sua evolução. Tratar, às vezes, das questões morais, por exemplo. Aprender outras ciências, porque senão nós iríamos seguir sempre os mesmos caminhos. Porque não é assim que acontece conosco. Nós sempre escolhemos o caminho mais fácil, aquele que nós conhecemos. Então, nós viríamos aqui, se nós lembrássemos, e iríamos escolher sempre as mesmas experiências, viver com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares. E assim nós não avançamos, nós não progredimos. Vamos pensar um pouco sobre Jesus coordenando o processo evolutivo dessas 30 bilhões de almas. Jesus ele cuida desse grupo de almas, que ele é o governador espiritual do nosso planeta. E assim vamos imaginar o universo, né? Deus cuidando todo o universo, e encarrega, né, os Cristos para cuidar dos planetas. Jesus é o nosso governador. Assim como existem outros Cristos que governam os outros planetas. Então, também nós podemos pensar que nós temos o Espírito que cuida do nosso país, o Espírito protetor do nosso país, aquele que cuida da nossa cidade, do nosso Estado, aquele que cuida das nossas instituições. Temos aquele que cuida da nossa vida, o Espírito que cuida aqui da nossa quadra, o Espírito protetor. Então tem toda uma estrutura organizada para nos auxiliar. Mas é importante, meus amigos, nós não esquecer que nós fizemos parte dessa estrutura. Nós não estamos fora, nós somos os obreiros do Senhor. Por quê?
Como é que Deus nos ajuda? Como é que o auxílio divino chega até nós? Como é que ele se materializa? Através dos outros. Então, Deus chega até nós através do próximo. Então, Deus nos ajuda através dos espíritos, encarnados e desencarnados. E nós, como que nós chegamos a Deus? Através do próximo. E quando a gente compreende isso, a gente vê o sentido da síntese que Jesus nos apresenta da lei de vida, amar o próximo como a si mesmo. Por isso nós precisamos amar o próximo, porque o próximo é o caminho para Deus. Faz sentido para nós que, quando Jesus disse que tudo aquilo que nós fizemos para qualquer ser pequeno aqui na Terra, é Ele que nós fazemos, porque está tudo conectado, está tudo interligado nessa imensa solidariedade que tudo provê, que a tudo sustenta. Então, e a nossa evolução, ela ocorre por etapas. Esse é outro ponto importante para a gente perceber. E as tarefas, elas são reveladas durante a jornada. Ninguém fica sabendo, quando reencarna, o que nós temos que fazer daqui a 10 anos. Qual é o tamanho da nossa missão, das nossas dificuldades, das nossas lutas, porque senão a gente ficaria preocupado antes, com a nossa ansiedade, com as nossas preocupações. E hoje, meus amigos, minhas amigas, nós estamos sendo preparados, as experiências de hoje, preparados para aquilo que nós temos que viver amanhã, que nós temos que viver daqui 10 anos, daqui 100 anos, quem sabe. Nós somos sempre guiados pela nossa intuição. Então, quanto mais nós nos conectamos com nós mesmos, com os espíritos amigos, ouvindo, nos acostumando a ouvir essa voz que nos fala, que nos guia, mais nós estamos próximos daquilo que nós temos que fazer. E nós não estamos sozinhos. Todas as vidas, elas estão sob a proteção e orientação superior. Todas as vidas. É o que os Espíritos nos dizem. Lá nas sombras, nas trevas, os mesmos Espíritos que se sentem e se percebem como solitários, abandonados, eles não estão abandonados. Todos nós estamos sob a supervisão do mundo espiritual. Os apóstolos, os missionários, as grandes almas que passaram por aqui, eles continuam trabalhando. Todos os apóstolos continuam trabalhando. Allan Kardec continua trabalhando. Chico Xavier continua trabalhando. Allan Kardec, em mensagem que ele vai ditar 30 dias depois da sua desencarnação, ele comparece na sociedade, numa sessão na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, pedindo desculpa que ele não veio antes, porque ele estava trabalhando e trabalhando muito, 30 dias depois da desencarnação. Divaldo continua trabalhando. Então, todas essas almas que passaram por aqui, elas continuam trabalhando. E é o que nos espera também no mundo espiritual. A gente pensar que na nossa condição evolutiva não tem mais descanso. Porque quanto mais a gente progride, mais a gente trabalha, mais a gente cresce e mais a gente tem oportunidades. Então, meus amigos, acredito. Ter fé é acreditar em Deus, mas sabendo por que nós acreditamos em Deus. Sabendo o que nós podemos contar e aquilo que Deus não vai nos dar. Porque se a gente tem uma expectativa acima daquilo que nós vamos receber, nós vamos nos decepcionar. E por isso que às vezes surge a incredulidade, a desconfiança, o ceticismo, porque a gente espera de Deus que Ele vem fazer o nosso trabalho aqui, as nossas tarefas, nos dá coisa, nos dá algo. E Deus nos dá, sim, oportunidades, Deus nos dá as experiências redentoras. Ter fé é seguir Jesus, mas consciente que o essencial não é adotar Jesus como nosso Salvador, mas é viver a sua mensagem. Essa é a proposta do Cristo. É acreditar no nosso Espírito protetor, mas compreendendo que ele tem uma missão orientadora. O nosso Espírito protetor não vem fazer as nossas tarefas. Assim como o professor não faz a prova para o aluno. Ter fé é cumprir o nosso propósito aqui, que é um propósito divino, que está relacionado com o aprendizado e com o serviço. Se nós quisermos pensar, se avaliar a nossa vida, se a nossa vida está tendo ou não aproveitamento, é só nós pensarmos, o que eu estou aprendendo? Como que eu estou vivendo? Eu estou servindo ou estou vivendo apenas para mim? Então aqui a gente já pode fazer uma ideia, uma avaliação. Então, meus amigos, sim, a vida continua.
conforme nós temos vivido aqui. Porque morrer é voltar para casa, é mudar de endereço. A morte não muda intimamente aquilo que nós somos. E Jesus revelou a senha para uma vida em abundância. Então, essa senha que nos dá acesso às regiões superiores do mundo espiritual, que nos dá um acesso também às assistências do mundo espiritual. E nós podemos sintetizar essa senha em 2 palavras: o amor incondicional, que é isso que nós precisamos. Também, meus amigos, nós precisamos acreditar mais nas nossas forças, porque somos espíritos imortais. E foi Jesus que disse: vós sois o sal da terra, brilha a vossa luz, sede perfeitos. Foi o Cristo que nos fala. Então, a vida continua assim, plena de possibilidades, sob nossa responsabilidade. Nós temos o nosso destino em nossas mãos. Nós não podemos delegar para ninguém. E a vida futura, ela depende daquilo que nós estamos construindo, daquilo que nós estamos fazendo. Tudo que nós fazemos hoje está definindo a nossa condição no mundo espiritual, mas também já estamos estabelecendo as bases da próxima reencarnação, porque tudo é solidário. Então, precisamos pensar mais nas forças que temos, porque, independente daquilo que aconteça conosco aqui, nada vai fazer com que nós deixamos de viver, de existir. Não somos espíritos imortais. Pode, eventualmente, uma experiência fazer com que a gente volte para casa, que a gente desencarne, mas vamos continuar vivendo. Então, para finalizar, para a gente pensar, para a gente refletir, que o amor divino nos trouxe até aqui. E através do amor nós vamos chegar à plenitude. Todos nós seremos espíritos de luz um dia. Todos nós. E se a gente viajar um pouco no tempo, nos milênios, um dia também nós seremos um Cristo que vamos governar o planeta. É para isso que nós existimos. Obrigado pela atenção. Nós agradecemos então ao Cleto por essas palavras e por nos trazer esse momento de reflexão a respeito da continuidade da vida e dessas evidências que muitas vezes nós não queremos ver. E é justamente enxergando essas evidências que nós vamos conseguir nos aproximar um pouco mais de todos os ensinamentos que Jesus nos traz através da doutrina espírita e com isso nós vamos poder, através da fé que a gente vai desenvolvendo pelo estudo, tendo essa certeza, essa fé inabalável de que existe sim uma continuidade. E aí vem a aceitação de que nós não vamos fugir, ninguém pode fugir de mais desta lei divina que ela está e que ela vem para todos nós. Ninguém tem como fugir disso. Então, muito obrigado pelos teus ensinamentos de hoje. Nós queremos deixar o convite para a palestra, para a próxima palestra, que tem como tema Aflições no Mundo, com a Josiane Lemes. E vamos então para a oração final, para o passe coletivo. Pedimos que possamos ir serenando a nossa mente, o nosso coração e fazendo novamente a conexão com a espiritualidade de luz que encontra-se presente, dizendo: Senhor Deus, Pai de infinita bondade e justiça, agradecemos pelo dom da vida e te pedimos que fortaleça a nossa certeza de que a morte é apenas uma transição serena para o verdadeiro lar de nossos espíritos. Compreendamos pela tua infinita sabedoria que a nossa jornada não cessa quando o corpo físico se desfaz, mas
se renova na imortalidade da alma. Louvamos a continuidade da vida e a oportunidade abençoada de aprendizado, evolução e reencontro. Mestre Jesus, fortalece a nossa fé para que não temamos as despedidas e glorifiquemos o ciclo eterno da criação. Que a tua luz nos guie na vivência do bem para a nossa passagem pela terra seja um degrau de crescimento rumo à perfeição. Que possamos sempre sentir a paz e a presença dos amigos espirituais que nos amparam. Que assim seja. Nós convidamos então as pessoas que quiserem participar do passe individual, que possam ir se encaminhando para a fila, que daqui a pouquinho serão atendidos. Nós vamos pedir que seja priorizado as pessoas idosas, que elas possam receber o passe em primeiro lugar. E aos demais, nós agradecemos a presença, desejamos uma boa noite e um bom retorno para suas residências.